Então, professora Mônica Leme. Quando o Stefson me falou sobre as comunicações, eu achei legal trazer um relato da experiência que eu tenho em sala de aula. Já há alguns anos que eu venho trabalhando com as turmas do 9º ano do ensino fundamental e da primeira série do ensino médio. E o trabalho lá no campus Humaitá 2, eles têm essa base, né? A gente tem uma filosofia que não é só nossa, né? É discutida, inclusive, em colegiado. A nossa filosofia da educação musical que a gente trabalha lá no campus Humaitá, ela se sustenta em 3 princípios básicos, né? Claro que é muito mais coisa, mas, assim, basicamente, a gente pensa na inclusão, na diversidade e no diálogo. Então, a gente trabalha fundamentando toda a prática nisso daí. Até o 8º ano do ensino fundamental, a gente trabalha a musicalização com a flauta doce. E quando chega no 9º ano, a gente abre para as possibilidades deles utilizarem outros instrumentos. Claro que, eventualmente, no 7º, no 8º, se tem um aluno que toca já algum instrumento bem, a gente faz ele participar da parte prática, às vezes utilizando esse instrumento, claro. Mas, grosso modo, a gente trabalha dentro desse princípio aí. Tá? Então, a partir do 9º ano, a gente abre para a gente fazer o que a gente chama de prática de conjunto. Então, tem todo um processo que a gente propõe a eles. Não trabalho com uma metodologia específica. Então, eu penso muito assim na minha prática docente, de que o método é não ter método, entendeu? Isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa que está fundamentada na filosofia do Kohlreuter, que é um cara que eu admiro pra caramba, e eu me fundamento muito na minha prática com essa filosofia, que, na verdade, é trabalhar com essa perspectiva da diversidade, né? De ideias, de metodologias, de pedagogias, de visões de mundo, diversidade de repertório, de inclusão. E isso tudo é muito difícil. Não priorizar uma metodologia específica parece ser mais produtivo e inclusivo, no meu modo de ver, né? Então, uma coisa que sempre pautou a minha maneira de ser é acreditar que todo mundo pode se expressar musicalmente, e deve, e tem esse direito. Eu, muito jovenzinha, sempre estudei em escola pública, e, muito pequenininha, eu comecei já a me interessar por música, porque fui escolhida para cantar no Orfeão da escola, no tempo que tinha Orfeão, né? E uma coisa que me indignava muito eram os meus colegas que não eram afinados, eles não podiam participar. Isso era uma coisa que já me deixava meio indignada. Assim. Falei, pô, mas só quem é já naturalmente afinado é que pode participar das práticas musicais da escola? Isso ficou como uma coisa que me moveu para a educação, sempre com esse sentimento. Então, o processo lá da nossa prática de conjunto, a gente sempre parte de um tema mobilizador com os nossos alunos. A gente já tem uma tradição no campus, que é a mostra musical anual, que todo ano acontece, em que todas as turmas participam. Cada turma escolhe uma música, que é escolhida de uma forma democrática, e democracia é um negócio difícil, vocês sabem, né? Muitas vezes tem os embates, mas a gente, quando não consegue um consenso, vai lá e vota qual é a música que vai rolar. E aí, no final do ano, a gente acaba tendo uma amostra bastante diversa, com cada turma fazendo uma música diferente. Então, é bem legal, assim, é uma coisa que o campus é um dia de festa para o campus, assim, é um dia especial mesmo, que os alunos ficam muito felizes de estar ali participando. Esse ano, a gente escolheu como o tema mobilizador, a MPB sempre foi das mulheres, que já vem sendo discutida essa questão da mulher lá no nosso campus há algum tempo. Tem até uma frente, né, feminina, né, feminista lá no campus, das nossas alunas. Então, elas participam muito ativamente. Quando a gente lançou essa proposta, foi muito bem recebida, de uma forma geral. Eles abraçaram a ideia e a gente propôs, então, isso. Então, esse é o cartaz, o banner da nossa mostra desse ano, que vai acontecer no dia 29, agora de novembro.
Então, o processo de escolha, né, do repertório. Todos os anos realizamos a amostra musical, eu já falei isso. A escolha do repertório é coletivo. Durante o ano, o professor utiliza esse repertório. Isso é importante. Durante o ano, se a turma escolheu determinada música, a gente aborda vários elementos do que a gente precisa ensinar, né, do nosso conteúdo, utiliza essa música. Por exemplo, trabalhar forma. A gente vai trabalhar forma através da prática que a gente vai fazer com eles. O processo é criação, construção coletiva do arranjo, aproveitamento das habilidades de cada um, intervindo quando precisa. Então, a gente sempre parte disso. Às vezes tem um aluno que já toca um teclado, um aluno que é bom em percussão, outro que gosta de cantar. A gente vai filtrando isso nas aulas, até a gente estabelecer, junto com a turma, as funções que eles vão ter na prática. Isso leva, às vezes, um mês de aula até a gente definir, e aí a gente parte para já trazer algumas ideias para o arranjo da música. A gente vai, dependendo de quem vai cantar, a gente vai escolher a tonalidade. Rapidíssimo. Vamos embora, então. Vai. Aí eu vou mostrar só essa experiência que eu tive com a turma do primeiro semestre, agora de 2017, a turma 202, que a gente trabalhou uma música que teve Maria Maria, que foi uma música que ficou muito marcada com a interpretação da Elis Regina. Então, é uma homenagem a Elis. E essa turma ela trabalhou essa música. Então, ali a gente tem os instrumentos que foram utilizados. Assim, é importante dizer, para quem não é aqui do Pedro II, tem alguns professores, eu acho que não são, que lá no nosso campus a gente tem uma quantidade de instrumentos legal assim, na sala de música. Então, a gente aproveita essa potencialidade que tem lá, teclado, violão, flauta, enfim, a gente utiliza tudo isso. Eu vou mostrar o vídeo de um ensaio que eu estava fazendo com a turma, tá? Para vocês terem uma ideia, pontuando que o arranjo geralmente é feito com a intervenção dos alunos, coletivamente, mas eu sugiro coisas, às vezes, quando eu percebo que o aluno tem mais dificuldade de tocar, às vezes, uma coisa mais complexa, então o arranjo vai depender do potencial da turma, e a gente também tenta fazer com que eles aprendam coisas também, né? O simples fato de tocar junto, eu falo muito para eles, às vezes vem um menino que já toca guitarra legal, mas ele não sabe tocar em conjunto, ele toca sozinho para ele. Então, é um aprendizado também para eles, de entender que, às vezes, você tocar em conjunto, você aprende muito também, né? 1, 2, 3, 4.
verdade, é uma pergunta assim, bastante prática sobre a especificidade do trabalho, né? Porque no ensino médio as turmas são divididas, né? Então, tem turmas que trabalham na primeira metade do ano e na segunda metade do ano. Como é que funciona? A mostra, eu imagino que aconteça no final do ano, né? Como é que funciona para as turmas da primeira metade? Você faz um ensaio correndo depois para todo mundo relembrar tudo? Como é que é? Eu tenho essa prática de fazer uma gravação, que essa não é a gravação final, eu queria mostrar mesmo o ensaio, porque tem os erros, eu acho que o processo vai acontecendo, eles vão aprendendo. As entradas, vocês não chegaram a ver, mas o garoto vai errar a forma. Então, ele erra a forma e ali no erro ele vai entender essa questão da forma, né, o menino da flauta. Mas, assim, essa questão do semestre é complicada mesmo, e inclusive é complicada por a questão das provas, né? Que o garoto, se ele o que acontece? Com o nono ano, até o nono ano, a gente trabalha com as turmas cheias, inteiras. Geralmente tem em torno de 30 e poucos alunos. Tá? No ensino médio, a educação musical ela se dá de uma forma assim. O primeiro semestre, metade da turma tem aula de música, e o segundo semestre ele vai ter aula de artes visuais. Então, a turma fica dividida. Isso facilita também o trabalho, porque uma turma mais reduzida faz com que a gente possa observar mais atentamente as habilidades de cada aluno. É mais fácil, né, vamos dizer assim, trabalhar. Mas eu faço a mesma coisa com o nono ano, com uma turma de 30. Uso muita percussão, a gente faz arranjos também para turmas cheias. E essa questão do semestre, eu geralmente gravo, ponho numa plataforma em que eles podem acessar e aviso eles, quando for chegando perto da mostra, a gente vai ter um ensaio na semana anterior. Então, eu quero que vocês já deem uma olhada, deem uma lembrada em tudo que a gente fez. Sei que geralmente funciona bem. A cidade, eles têm a memória boa ainda. A gente aqui está ficando velha, entendeu? Mas eles têm a memória boa e sempre dá certo. Sempre dá certo. Num determinado momento, você falou, eu até comentei com o Tiago ali, sobre, na época do Orfeão, né, na época de formação da gente, de nós, da questão desses traumas relativos à educação musical, e que muita gente desiste e cria um montão de coisas em função desses obstáculos que já foram colocados num determinado momento ali do processo, que estava só se iniciando, e a pessoa, às vezes, apaixonada por aquilo, aí um professor chegou e falou, seu lugar, você não tem lugar no coro, você não leva jeito para isso, você não tem isso ou aquilo, e aí a gente perde. Aí uma pergunta que eu faço para você, assim, no teu trabalho, nessa perspectiva que acredito que o Colégio Pedro II tem, que é de ser uma escola pública de qualidade e que objetiva cada vez mais ter acesso democrático às artes, né, e à comunicação, enfim, à música especificamente. Como é que você pensa, assim, em termos de estratégias de evitar esse tipo de situação, né, tanto na sala de aula quanto nos projetos fora mesmo da sala de aula, que nós temos, né, vários de nós temos projetos que são projetos extras, de modo a evitar esse tipo de trauma e também corrigir, né? Às vezes a criança já chega para a gente, o adolescente chega para a gente na nossa aula já cheio de, né, situações, e a gente sabe, nós especialistas que estamos sempre estudando, sabemos que é um processo, né? É um processo que vai caber muito ao próprio aluno, se ele vai se profissionalizar, qual a relação que ele vai estabelecer com a música. Completando rapidinho, né? E eu conheci, tive com vários alunos e pessoas também que chegavam para mim, professor, eu não sei cantar, porque eu não tenho ouvido. Eu falei, vem cá, está me escutando? Oi? Estou, então você tem. Né? Mas tem um certo trauma mesmo das pessoas, a gente chama para participar dos corais, e ela fala, não vou, professor, porque eu não tenho ouvido, eu não sei cantar. Então, realmente, é importante essa que você trouxe, completando. Assim, são tantas situações que ocorrem, eu vou te dizer, geralmente, os maiores problemas são com os que já tocam. Os que às vezes têm mais dificuldade, por exemplo, esse exemplo mesmo, o menino que estava no surdo, é um menino inteligentíssimo, ele é um garoto que tem altas habilidades, ele já é um escritor, ele escreveu vários livros, tem uma habilidade incrível para algumas disciplinas, física, matemática,
e ele tem uma grande dificuldade de bater no tempo. Muito difícil. Aquilo que ele fez ali é uma grande vitória para ele. Foi uma coisa que, para ele, foi incrível, ele conseguir fazer as coisas no tempo. Eu usei algumas estratégias. Falei, olha, vou te mostrar aqui um aplicativo do metrônomo, leva para casa, vai tentando bater aqui no tempo, assim, e ele estudou, ele correu atrás. Então, tem algumas coisas que a gente pode orientar o aluno. Às vezes, o aluno, ele gosta de cantar e ele não é muito afinado. Então, assim, o meu objetivo não é fazer com que eu tenha a melhor apresentação incrível e são virtuosos, não. O simples fato dele subir no palco, encarar uma plateia e tocar naquele dia, já é uma coisa incrível. Para mim, já cumpriu a função da educação musical. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não está formando músicos. É diferente de vocês, que vão ser músicos profissionais. É bem diferente. Na educação musical, a gente quer que o aluno se expresse na linguagem da música e tenha essa oportunidade de uma forma democrática. Temos alunos lá, que a gente trabalha com a inclusão lá no campus, todos nós já estamos trabalhando. Tem um aluno do ano passado, da professora Milena, que foi lindo, sabe? A apresentação dele, um menino que é surdo, né? E ele tocando teclado. Então, é muito bonito isso, sabe? As dificuldades que a gente vê, que às vezes superar barreiras que são muito simples para um ou outro aluno, e para aquele ali foi uma vitória, ele subir num palco, ver a plateia aplaudindo ele no final, isso para a parte também emocional da criança. Então, é muito bonito isso, sabe? Então, a gente vai contornando, às vezes, a gente tem que ser psicólogo, tem que ser uma opção de coisas simultaneamente. Mas é muito bonito esse trabalho. Obrigado, Mônica.